A Ucrânia impactou fortemente as forças armadas da Rússia. Por séculos, as vias navegáveis da Rússia foram suas artérias ocultas de poder, passando por cidades remotas que poucos estrangeiros conseguiriam localizar em um mapa. Essas vias navegáveis traziam segurança a Moscou. Mesmo com a guerra em outros lugares, o coração do país parecia intocável. Em 4 de outubro, às 4h31, a sensação de segurança sumiu. A Ucrânia atacou profundamente o território russo para atingir uma corveta classe Buyan-M chamada Grad, enquanto ela se movia pelo lago Onega. O impressionante é que o ataque ocorreu a 1.000 quilômetros da fronteira da Ucrânia, distante das linhas de frente. Ainda assim, a Ucrânia mostrou que até áreas longe da linha de frente podem ser atingidas. Esse não foi um ataque aleatório, e o Grad não era um navio comum. Era uma embarcação pequena, mas potente, com mísseis de cruzeiro calibre 8, canhão automático de 100 mm e pequeno sistema de defesa aérea. Os mísseis que ela transportava alcançavam até 2.500 quilômetros e podiam carregar ogivas convencionais ou nucleares. Isso fazia da embarcação um alvo valioso. Construída em dezembro de 2022, foi projetada para navegar silenciosamente por vias interiores, do Báltico ao Cáspio, escondendo-se de satélites e da OTAN. Era uma das ferramentas mais flexíveis e secretas da Rússia para exercer poder. Durante o ataque, Grod estava viajando, provavelmente para implantação ou ocultação. Alguns analistas suspeitavam que ele foi movido para manutenção ou retirado do Mar Negro devido aos riscos crescentes. O irônico é que ele sobreviveu ao Mar Negro, mas foi atingido em uma zona considerada segura. O Grupo de Operações Especiais ucraniano. Forças de Operações Especiais afirmou que o ataque atingiu o compartimento da unidade de energia do navio, desativando a propulsão e deixando-o à deriva. A essa altura, já era fim de jogo. Imagens de satélite e fontes abertas mostram equipes de emergência agindo rápido e reforço imediato na segurança das vias navegáveis do norte. O objetivo da Ucrânia era claro. Ao atingir o Grad, acertou um alvo valioso em local estratégico e enviou mensagem a Moscou. A geografia por si só já não podia mais garantir segurança. Cada canal, rio e lago, que antes era considerado uma propriedade intocável no interior, de repente se tornou vulnerável da noite para o dia. Vídeos do ataque ao lago Onega circularam online em poucas horas. As imagens mostravam clarões sobre a água e relatos de explosões rapidamente se espalharam pelas redes sociais russas. A princípio, veículos russos atribuíram o incidente à falha técnica, mas satélites e fontes ucranianas confirmaram que o navio míssil Grad foi atingido e desativado. O constrangimento era inegável, apesar das tentativas. E como se atingir o navio míssil Grad no lago Onega não fosse ousado o suficiente, a Ucrânia continuou. 2 dias depois, atacaram a refinaria de petróleo Kirishi, ao sudeste de São Petersburgo. Essa refinaria não é apenas uma instalação qualquer. É uma das maiores da Rússia, processa milhares de barris de petróleo por dia e responde por 66% do refino nacional. Os ataques de drones provocaram incêndios em áreas-chave de processamento e derrubaram partes do sistema de energia. As equipes correram para conter os danos, mas a usina teve que ser fechada temporariamente. Isso por si só já foi um golpe sério na cadeia de abastecimento de combustível da Rússia. Olhar para os efeitos realmente dá uma visão melhor da profundidade da ação. Ao atingir o navio Grad, no lago Onega, e bombardear a refinaria de Kirishi, a Ucrânia danificou 2 alvos e também afetou o transporte de combustível e carga nas vias navegáveis do norte da Rússia. O lago Onega liga-se à hidrovia Volga-Báltica, que abastece os canais de São Petersburgo. Esse canal é uma das principais rotas internacionais da Rússia. Após o ataque, a Rússia precisou pausar o tráfego e reforçar a segurança. O movimento caiu, as inspeções cresceram e o fluxo normal de navios foi interrompido. A refinaria de Kirishi, que abastece embarcações e equipes de apoio na região, foi desativada. Sem ela, rebocadores e navios de carga não conseguem operar normalmente. A falta de combustível causou atrasos. Os atrasos exigem redirecionar rotas, pois o sistema de canais depende do funcionamento perfeito conjunto. Inclui passagem segura, fornecimento contínuo de combustível e pontualidade.
Uma vez que essas peças foram abaladas, o segmento de São Petersburgo não pôde continuar em movimento. As barcaças pararam, os cronogramas mudaram e o trecho final da rota russa ao Báltico ficou em risco. Imagens de satélite agora mostram hidrovias vazias, barcaças paradas. E as empresas civis de navegação já redirecionaram as barcaças. As taxas de seguro para cargas na região subiram muito. A tranquila artéria da Rússia, antes usada para transportar combustível, madeira e ativos militares entre os mares, não é mais viável. Até o trecho de São Petersburgo da hidrovia Roga-Báltica parou de funcionar. O rio Neva, o canal Ladoga e as eclusas, antes tidos como seguros, foram afetados pela interrupção. O trecho final da rota de navegação interior da Rússia, perto da cidade de Putin, não está mais funcionando corretamente. Isso não é uma desaceleração passageira e mostra como o sistema é frágil. Um ataque a um navio e uma refinaria fora de operação fazem a logística do norte da Rússia desmoronar. Bem, como dizem em Kiev, 2 drones, uma hidrovia russa. Esses ataques foram planejados para atingir combustível, logística e confiança. A Rússia não perdeu só um navio de guerra, uma refinaria ou hidrovia, mas também a sensação de que sua infraestrutura no norte era intocável. Essa mudança é importante, como verá em instantes. Para entender o impacto, é útil analisar o que é o canal e seu propósito. O canal Mar Branco-Báltico se estende por 227 quilômetros, escavado através das florestas do norte nos anos 1930 por prisioneiros do Gulag. Literalmente, milhares de pessoas morreram construindo-o. O canal liga portos árticos como Romansk a São Petersburgo e, a partir daí, conecta-se ao rio Volga, dando acesso ao Cáspio, ao Mar Negro e ao Mar de Azov. Foi criado para garantir mobilidade à Rússia, mesmo com costas bloqueadas. Esse canal integra uma rede maior com a hidrovia Volga-Báltico, Lago Ladoga e vários rios e eclusas. Transporta petróleo, combustível e cargas industriais dos portos bálticos Pranamorsky e Usterluga para o interior da Rússia. Essas rotas passam por São Petersburgo e chegam a Cherepovets, Nizhny Novgorod e Astrakhan. Cada trecho sustenta a economia e o exército. Então, se um é atingido, todo o sistema sente o impacto. Para a Marinha Russa, essa rede sempre foi uma vantagem. Navios como o Grad foram feitos para ela. Eles transportam armas poderosas por eclusas estreitas e lagos rasos. Navegar por essas águas internas permite à Rússia mover embarcações entre frotas sem entrar em território hostil. É fundamental para a chamada profundidade estratégica de Moscou. Essa é a ideia de que a própria geografia protege o coração da Rússia contra ameaças estrangeiras. Essa é a ilusão que foi desfeita em segundos quando o Grad explodiu. Além do uso militar, o canal é importante principalmente para o comércio. Primorsk, um dos maiores terminais de exportação de petróleo da Rússia, perto de São Petersburgo, é ponto-chave para o petróleo que passa pelo sistema de canais. Ele movimenta mais de 230 milhões de barris de petróleo e combustíveis por ano, em sua maioria para a Europa. Ust-Luga, a 110 quilômetros de São Petersburgo, adiciona milhões de toneladas de carvão, combustível e carga em contêineres. Os 2 portos conectam-se aos canais, permitindo à Rússia transportar grandes volumes de mercadorias rapidamente e com eficiência. Quando o canal é interrompido, embarques desaceleram, o comércio para e rotas de abastecimento do norte desmoronam. Fechamentos curtos já afetam entregas de combustível e exportações em várias regiões. Além do comércio, o canal dá à Rússia apoio essencial. Se portos do sul como Novorossiysk sofrerem sanções, bloqueios ou ataques, o corredor do norte pode assumir. Sua localização próxima a países da OTAN como Finlândia e os estados bálticos a torna politicamente sensível. Ela oferece aos submarinos da frota do norte russa uma rota alternativa, evitando águas vigiadas pela OTAN próximas à Noruega e ao Reino Unido. Fechar essa rota reduz a capacidade da Rússia de mover ativos nucleares entre os oceanos de forma discreta. A Rússia sempre viu essa área como segura por estar longe dos combates. Esse sentimento de segurança fez Moscou depender do canal para movimentos civis e militares. E não se trata apenas de escapar do olhar da OTAN. O canal é a espinha dorsal do poder naval da Rússia, especialmente em sua tentativa de dominar o Ártico. Esse canal é mais que uma rota comercial, é essencial para a Marinha Russa.
Os estaleiros de São Petersburgo, discretamente conectados a bases árticas como Murmansk e Svorodvinsk, fabricam radares, peças de mísseis e equipamentos para submarinos nucleares e navios da Frota do Norte. O canal do Mar Branco-Báltico permite à Rússia transportar esse material sensível para o interior, longe da vigilância da OTAN. É como uma rota secreta de suprimentos militares que mantém as ambições árticas da Rússia. Quando a Ucrânia atingiu esse corredor, não atrapalhou apenas os navios de carga, mas também complicou a cadeia de suprimentos da Marinha. Um ataque pode atrasar equipamentos essenciais e levar a Rússia a rever o equipamento de suas frotas do norte. Isso é mais grave do que parece. Moscou aposta no Ártico e promove a Rota do Mar do Norte como futura mina de ouro para energia e comércio. Esses sonhos dependem do fornecimento contínuo dos estaleiros ocidentais. O ataque da Ucrânia prova que, mesmo a 1000 quilômetros, um drone pode frustrar os planos árticos da Rússia. Lembra que a vasta geografia da Rússia, do núcleo europeu ao norte gelado, já não é mais o mesmo escudo de antes. Tudo isso só reforça o ponto de que esse ataque causou danos significativos à Rússia. Além de danificar uma embarcação, destruiu a sensação de segurança. Durante anos, a Rússia tratou seu interior ao norte como intocável. Famílias passavam férias lá. Oficiais aposentados pescavam nessas águas, quando as chamas iluminaram o lago. Foi mais que uma perda militar. Foi também psicológica. A guerra alcançou um lugar que jamais deveria vê-la. Esse drone percorreu grandes distâncias e superou uma fronteira mental. O Kremlin garantiu por anos ao povo que a guerra estava longe, restrita à zona de operações. Um drone ucraniano atravessou florestas, rios e radares e atingiu um navio ligado à defesa do norte da Rússia. E não era qualquer região, era a Carélia, tão próxima de São Petersburgo, a cidade onde Putin nasceu e construiu sua carreira política. O ataque ocorreu perigosamente perto do coração do poder russo e chocou os moradores. Para o Kremlin, foi um desafio direto à ideia centenária de profundidade estratégica. Isso expôs falhas graves nas defesas do norte da Rússia e forçou os militares a retirar recursos de zonas de combate ativas para proteger infraestruturas que deveriam estar seguras. Essa mudança enfraquece a posição da Rússia e mostra que até regiões protegidas são vulneráveis. E não é só a pessoa comum que sente essa mudança. Ela chega até os níveis mais altos também. Esse golpe afeta diretamente a elite russa de Moscou e São Petersburgo, que seguiam com a vida normal enquanto a guerra estava distante. Para eles, a guerra era só notícia, sem impacto em suas casas ou rotinas. Com um ataque tão próximo dos redutos de Putin, esse acordo parece rompido. O Kremlin prometia segurança à elite em troca de apoio silencioso. Agora, essas pessoas podem questionar se seus quintais serão os próximos, levando dúvida aos círculos que apoiam a liderança. Para entender o grande impacto psicológico, basta ver como a Rússia sempre se apoiou em seu tamanho. A Rússia confia há muito tempo em suas vastas terras como escudo. Pense em como invasores como Napoleão ficaram atolados marchando até Moscou, ou como o exército de Hitler ficou paralisado no frio em Stalingrado. Essas derrotas antigas moldaram a ideia de que os inimigos se desgastariam antes de chegar ao núcleo. Mas essa ofensiva inverte isso, mostrando como drones e outras ferramentas atuais ignoram antigas barreiras. O que funcionava contra exércitos antes não resiste a ataques inesperados. Drones tornaram a distância irrelevante. Essa é a nova realidade. Em guerras onde velocidade e precisão valem mais que tamanho, um canal pode mudar o equilíbrio. A Ucrânia não precisava ganhar uma batalha, só provar que o mapa mudou. E conseguiu. Quando analistas dizem que o canal foi fechado, não se referem à eclusa quebrada ou navio encalhado. Eles estão descrevendo um colapso total no movimento, no comércio e na confiança. A Ucrânia não só bloqueou uma rota, mas revelou uma fraqueza maior no sistema russo. A Ucrânia mostrou que atingir a infraestrutura certa pode mudar o equilíbrio de poder. E tudo isso sem precisar de uma vitória tradicional no campo de batalha. Vamos aos detalhes. Todos perguntam: como atingir um navio de guerra em movimento dentro do território russo? Bem, a resposta curta é planejamento, tecnologia, inteligência e timing. Mas a resposta real é mais complexa e muito mais interessante. A Ucrânia não venceu por acaso. Ela criou ferramentas específicas para esse tipo de ataque.
Drones de longo alcance, inteligência avançada, coordenação entre forças especiais, unidades navais e, quando possível, apoio de moradores locais. Essas ferramentas são acessíveis, silenciosas, versáteis e difíceis de deter. Vamos começar pelos drones. A Ucrânia os aprimorou por anos. Alguns são kamikaze e explodem ao se chocar. Outros são batedores que enviam imagens ou guiam armas. Modelos de longo alcance voam por horas e rastreiam alvos com sistema de posicionamento global e câmeras. Voam baixo para evitar radar ou alto para sincronizar com satélites. Alguns são pilotados remotamente, outros voam autonomamente. De qualquer forma, eles são projetados para permanecer invisíveis até que seja tarde demais. Mas os drones só são tão bons quanto a inteligência por trás deles. A inteligência da Ucrânia evoluiu rapidamente. Ela reúne imagens de satélite, comunicações interceptadas, dados abertos e relatos do local. O Ocidente fornece dados de satélite e sinais, mas a Ucrânia escolhe os alvos, o que é decisivo. Para atingir um navio em movimento, é preciso saber sua rota, horário e pontos de estrangulamento. Esse tipo de precisão vem de informações confiáveis e do timing certo. O ataque ocorreu no Lago Onega, parte mais larga e vulnerável do sistema de canais. Águas abertas, poucas defesas e muitos ângulos de ataque. Terreno ideal para drones ou sabotadores. Os planejadores ucranianos provavelmente rastrearam o grade por dias, talvez até semanas, esperando o momento em que ele estivesse vulnerável. A Ucrânia considerou a operação uma demonstração. A Ucrânia provou que consegue atingir alvos móveis e penetrar profundamente no território russo, superando defesas tradicionais. Não com marinha ou jatos, mas com uma rede de ferramentas eficazes juntas. Vamos ser francos, a Rússia podia evitar isso. Ela poderia ter imposto restrições mais rigorosas ao movimento de navios, aumentado as patrulhas ou colocado mais defesas antiaéreas ao longo do canal. Provavelmente fez algumas dessas coisas, mas claramente não foi suficiente. O canal é longo e estreito. Defender cada metro é caro e demorado. Não dá para proteger milhares de quilômetros com defesas de ponta sem gastar demais ou deixar outros frontes vulneráveis. Essa é a armadilha que a Ucrânia está explorando. Um dos elementos mais negligenciados na estratégia de ataque da Ucrânia é a combinação de métodos. Alguns ataques dependem puramente da tecnologia, outros dependem de pessoas em terra. O verdadeiro poder surge quando ambos são usados juntos. A Ucrânia formou redes secretas de simpatizantes e sabotadores na Rússia, fornecendo informações que satélites e drones não captam. Proximidade. Um agente local lançando um drone ou relatando ao vivo de dentro da Rússia torna o ataque mais rápido, preciso e difícil de impedir. Uma teoria sugere que a Ucrânia recebeu ajuda interna na Rússia, não agindo sozinha à distância, como simpatizantes ou pequenas equipes infiltradas para lançar drones próximos ou detonar explosivos. Relatos indicam que o ataque foi preciso demais para ser só um drone de longo alcance. Isso levanta questões sobre moradores locais fornecendo informações ou ajudando a Ucrânia diretamente. Se for verdade, indica rachaduras dentro da Rússia, onde nem todos acreditam no Kremlin. Esse apoio interno torna cidades russas na fronteira vulneráveis e pode iniciar buscas por traidores na segurança de Moscou. Claro, operar na Rússia é um risco sério. Lançar drones do território inimigo não é só ousado, é perigoso. Mas às vezes é a única opção prática. Muitos desses agentes trabalham em pequenas células. Eles se movem silenciosamente, evitam chamar atenção e atacam com rapidez. Quando combinados com drones de longo alcance, eles dão à Ucrânia um alcance que ela não teria de outra forma. A linha entre sabotagem local e ataques remotos dificulta a defesa e torna a responsabilização incerta. A Rússia muitas vezes não sabe a origem ou os responsáveis pelos ataques. O que isso implica para o futuro das operações navais? Para a Rússia, mover navios por rios e canais vai se tornar mais arriscado. Comandantes precisarão rever rotas, horários, incluir escoltas ou evitar atalhos por vias interiores. Isso reduz a flexibilidade de mover navios entre as frotas, uma perda estratégica que será difícil de corrigir rapidamente. Ataques como esse também mudam como as pessoas se sentem. Marinheiros que antes confiavam no canal agora ficam preocupados. Trabalhadores portuários e comerciantes que dependiam de remessas regulares agora temem atrasos e prejuízos. Esse medo se espalha mais rápido do que os reparos.
Isso gera hesitação, que é o objetivo da Ucrânia. Na guerra, hesitar pode valer tanto quanto vencer para a Ucrânia. O ataque foi além de danificar a infraestrutura. Provou que operações em profundidade podem mudar o jogo. Estabeleceu um novo padrão do que é possível. Se a Ucrânia pode atingir um navio como o Grad, perto de São Petersburgo, ela pode atingir alvos valiosos, como depósitos de combustível, estaleiros de reparo ou estoques de mísseis longe das linhas de frente. Cada ataque força a Rússia a esticar ainda mais suas defesas, transformando sua vasta geografia em um fardo crescente, em vez de um escudo. A Ucrânia pode não parar seus navios. Eclusas, barragens e embarcações nessas rotas estão em risco. Até as pontes ferroviárias e rodoviárias para Murmansk e Severodvinsk, vitais para as bases do norte, parecem cada vez mais futuros alvos. A incapacidade do Kremlin de explicar o que aconteceu só aumentou as fissuras. Esse abismo entre percepção e realidade gera dúvidas, que se espalham rapidamente como fogo em floresta seca. Essa dúvida não surgiu por um evento só, mas se acumulou ao longo do ano. O bloqueio do canal reflete um padrão maior de fracassos que abalou a confiança do público. Só este ano, a Rússia sofreu uma série de reveses militares custosos, cada um deles colocando em dúvida a ideia de que Putin ainda tem controle sobre os rumos desta guerra. No início do ano, forças ucranianas lançaram um grande enxame de drones que paralisou o terminal de petróleo de Tuapse, na Rússia. O ataque suspendeu o envio de combustível ao Mar Negro por mais de uma semana e exigiu redirecionamento emergencial. Depois, veio o ataque à base aérea de Engels. Em julho, a Ucrânia conseguiu danificar pelo menos 2 bombardeiros Tu-95 dentro de um dos aeródromos mais fortemente defendidos do país. Esses bombardeiros integram a tríade nuclear russa, e seu ataque mostrou que nem mesmo ativos estratégicos estão seguros. No fim de agosto, a Ucrânia coordenou ataques com drones e sabotagem em Belgorod, Briansk e Kursk. Depósitos de munição incendiaram, trens pararam e imagens de satélite mostraram danos ou destruição em mais de uma dúzia de depósitos de combustível. Cada ataque reduzia a capacidade da Rússia de transportar combustível, armas e tropas pelo país. O que tornou esses ataques ainda mais dolorosos foi o fato de serem sistemáticos, não aleatórios. A Ucrânia tem escolhido alvos de alto valor, que são importantes economicamente, militarmente e simbolicamente. O padrão é claro: pressionar, atingir a infraestrutura que apoia o esforço de guerra e forçar a Rússia a se estender mais, tentando protegê-la. Na Rússia, os efeitos surgiram. O Kremlin intensificou a censura para conter perdas, mas as informações continuam vazando. Em várias pesquisas realizadas em setembro, o apoio às operações ofensivas contínuas caiu visivelmente, até mesmo entre os grupos demográficos que apoiavam a guerra anteriormente. Mais russos estão pedindo abertamente por negociações e menos pessoas acreditam que a vitória seja realista. A imagem de Putin sempre à frente está dando lugar ao receio de que ele tenha perdido o controle total. Essa dúvida surge de forma real, como nas redes sociais, onde russos se manifestam. A notícia se espalhou rápido nas redes sociais russas, com pessoas questionando a falha da defesa aérea e como um local próximo a São Petersburgo foi atingido. Postagens no Telegram e em outros locais mostraram preocupação, enfraquecendo a ideia de que tudo está sob controle. Esse tipo de conversa aumenta as dúvidas sobre a capacidade da liderança em manter a segurança no país. Além do desconforto, as pressões econômicas da guerra afetam duramente os russos diariamente. A inflação oficial passou de 8% este ano, mas a real é mais de 3 vezes maior. Impulsionados por sanções e interrupções no fornecimento, itens básicos como comida e aquecimento estão custando muito mais, enquanto os salários permanecem estagnados. A falta de mão de obra deslocou trabalhadores para fábricas militares, tornando empregos civis raros e instáveis e sobrecarregando muitas famílias. A pressão financeira leva a reclamações mais explícitas, com pessoas ligando suas dificuldades ao conflito prolongado e questionando se vale o impacto em suas vidas. Cada novo fracasso não apenas aumenta a pressão, mas também muda a narrativa que as pessoas contam para si mesmas sobre quem está vencendo. Navios de mísseis pegando fogo perto de São Petersburgo, depósitos de petróleo explodindo longe da frente e bases aéreas ficando às escuras fazem a guerra deixar de parecer distante. Ela se torna real. Com isso, Putin perde uma das principais ferramentas de um líder em guerra:
a certeza. Mas não são só os russos que estão repensando o alcance da guerra. As ações ousadas da Ucrânia estão forçando o mundo a lidar com o que esses ataques significam para as regras do conflito moderno. A porta que esse ataque abre leva diretamente a um território perigoso, tanto do ponto de vista legal quanto estratégico. A Ucrânia a atacar com precisão a 1.000 quilômetros dentro da Rússia, atingindo um navio e uma grande refinaria próxima a uma grande cidade, vai além dos limites habituais da guerra moderna. Até pouco tempo, a maioria dos ataques de longo alcance da Ucrânia mirava a Crimeia, territórios ocupados ou bases militares próximas à fronteira. Isso foi diferente. Isso aconteceu dentro do território soberano russo, longe de qualquer zona de combate e em um local onde a Rússia não esperava estar vulnerável. Isso traz dúvidas às capitais ocidentais sobre até onde apoiar e o risco de escalada. Estados doadores tentam há muito impor limites ao uso de seus sistemas. Os Estados Unidos da América proibiram a Ucrânia de usar sistemas americanos de longo alcance para atacar profundamente, buscando evitar escalada com uma potência nuclear. Ainda assim, a Ucrânia executa operações com drones e inteligência local de alta precisão. Isso é uma brecha. Kiev está claramente disposto a usar, e até agora está funcionando. Ainda assim, cada ataque em profundidade muda o clima geopolítico só um pouco mais. O cálculo fica mais perigoso. A Rússia já acusou a OTAN de permitir tais ataques, mesmo sem armas ocidentais diretas. O Kremlin continuará promovendo essa narrativa, não por ser verdadeira, mas para justificar retaliações, ataques cibernéticos ou ações militares amplas. Esse é o risco embutido em cada sucesso que a Ucrânia tem. E ainda há o precedente. Se a Ucrânia pode atacar dentro da Rússia, com apoio internacional e reação global mínima, o que isso diz para países em outras regiões tensas? Taiwan, Irã e Coreia do Norte observam de perto essa guerra. Eles podem ouvir não apenas sobre a engenhosidade da Ucrânia, mas também sobre mudanças nas regras de engajamento. Num cenário onde tecnologia e atores não estatais projetam poder quase impunemente além das fronteiras, a Ucrânia segue numa linha tênue. Ela não usou equipamentos da OTAN para atacar cidades russas, nem mirou civis ou fez ataques indiscriminados como a Rússia. Seus alvos são militares ou logísticos, o que é importante. Isso mantém os governos ocidentais ao lado de Kiev e reforça o contraste moral com os ataques de Moscou a civis ucranianos. Mas quanto mais profundos são os ataques, mais tensa fica a situação. De muitas maneiras, essa é parte da mensagem que a Ucrânia está enviando, não apenas para a Rússia, mas também para seus próprios aliados. Está dizendo, nós podemos lidar com isso. Podemos realizar uma campanha tecnológica e arriscada em território inimigo sem perder o controle ou causar caos global. Até agora, eles comprovaram isso. Quanto mais durar, mais cada ataque terá peso tático e consequências diplomáticas. Para a Ucrânia, é um equilíbrio delicado. Mostrar força, evitar escalada e manter aliados. Tudo isso enquanto atinge as artérias de um adversário armado nuclearmente. Mas a Ucrânia não está apenas atingindo navios e canais para esticar as defesas da Rússia. Está travando uma campanha implacável para sufocar a indústria do petróleo que mantém a máquina de guerra de Moscou funcionando. Os ataques a Grad e Kirish não foram isolados. Eles integram uma campanha contínua que atinge refinarias russas o ano todo. Zonas antes industriais agora são alvos frequentes. Desde o início de 2025, ao menos 15 grandes refinarias foram atingidas. A Ucrânia não mira qualquer área da planta. Eles focam nas unidades que convertem petróleo em combustível, especialmente as mais difíceis de reparar. Se uma dessas unidades for destruída, os reparos podem levar semanas ou meses, pois as sanções dificultam encontrar peças de reposição. Ou seja, menos combustível para tanques e caminhões de entrega. Só nos últimos 2 meses, a produção das refinarias da Rússia caiu mais de 50 mil barris por dia, equivale a perder uma refinaria média inteira. Com Kabysh, que normalmente processa cerca de 30 mil barris por dia, o impacto reduziu a produção em cerca de 20%. Esse é um número enorme. Esse não foi um caso isolado. Em setembro, mais de 40 ataques atingiram refinarias desde Tuapse, no sul, até Ryazan, no interior. E agora, as exportações de combustível dos portos russos caíram para os níveis mais baixos desde o início de 2022. Em Primorsk, navios-tanque aguardaram mais, levando alguns compradores a buscarem alternativas para evitar atrasos.
O dano não parou no combustível. A Rússia, que já foi uma das maiores exportadoras de enxofre, agora está comprando o produto do Cazaquistão, porque suas refinarias não conseguem produzir o suficiente. Isso prejudica sua imagem de potência energética. Com tantas plantas fora de operação, Moscou precisa redirecionar o petróleo bruto para as poucas que ainda estão funcionando. Mas isso cria gargalos. A pressão atinge as linhas de suprimento militar. Menos diesel causa entregas mais lentas à linha de frente, onde veículos gastam combustível rápido. Regiões próximas a São Petersburgo enfrentam alta nos combustíveis, pressionando o cotidiano. A estratégia da Ucrânia é clara: enfraquecer o financiamento da guerra sem grandes batalhas. Cada refinaria atingida custa milhões à Rússia, enquanto a Ucrânia gasta muito menos usando drones. É um sangramento lento, como fazer furos em um balde, até que o fluxo vire um fiozinho. Esses ataques também podem revelar falhas nas defesas da Rússia. Sistemas que param jatos não funcionam bem contra drones pequenos, voando baixo e à noite. Após o ataque a Kadish, a Rússia reforçou patrulhas e radares em locais estratégicos, retirando equipamentos de outras áreas. A cobertura enfraquece e o risco cresce. Se a Ucrânia mantiver essa postura, o refino russo pode seguir baixo no inverno, quando mais se precisa de combustível para aquecimento. Isso pressionaria ainda mais a economia, com a inflação subindo e as reservas sendo usadas para cobrir as lacunas. Esses incêndios não são isolados, mas parte de um esforço contínuo para tornar as redes de combustível russas menos confiáveis, um ataque por vez. No cenário internacional, a mensagem é clara: a Ucrânia não só sobrevive, mas evolui. O ataque ao canal prova que a ajuda ocidental, o treinamento e a inteligência estão dando resultado. Drones, satélites e planejamento preciso atuam juntos, tornando até grandes alvos vulneráveis. Para investidores e aliados, isso demonstra capacidade e controle. A Ucrânia não está mais apenas reagindo, está ditando o ritmo. Só isso já muda o tom geopolítico da guerra. Isso também facilita mais financiamento para a Ucrânia, além da Europa. Ataques da Ucrânia em outubro impactam até a Ásia, afetando dois locais essenciais para a energia da Rússia: China e Índia. Ambos os países se tornaram linhas de vida para as exportações de petróleo de Moscou desde que as sanções cortaram os compradores ocidentais. Comprar petróleo russo com desconto tem sido vantajoso para eles, pois reduz custos de energia e mantém as indústrias ativas. Para a Rússia, esse território é perigoso. Ela depende da receita do petróleo para financiar a guerra e estabilizar a economia. As consequências de longo prazo desses ataques são igualmente importantes. O tráfego naval e comercial da Rússia, por suas vias navegáveis e interiores, provavelmente vai desacelerar por meses, limitando a flexibilidade operacional. Comandantes precisarão planejar considerando novos riscos, reduzindo velocidade e imprevisibilidade de seus movimentos. A Ucrânia provou que planejamento e operações de baixo custo podem gerar efeitos estratégicos comparáveis a grandes ofensivas. Isso é prova de que na guerra moderna, a inteligência muitas vezes supera o poder de fogo. O ataque ao canal de São Petersburgo atingiu 3 objetivos principais. Primeiro, provocou grande disrupção econômica e atrasos logísticos em todo o sistema russo. Em segundo lugar, minou a confiança tanto interna quanto externamente, desde oficiais militares até operários de fábricas. E, em terceiro lugar, mostrou que a Ucrânia não é vítima passiva, mas um agente ágil, criativo e destemido moldando o conflito. Isso deixa a lição maior bem clara. A guerra de hoje não é apenas sobre território. É sobre timing, precisão e entender os pontos fracos do inimigo. A Ucrânia pode conquistar território sem ocupá-lo. Com inteligência, tecnologia e surpresa, obriga uma potência maior a reagir sempre. Para a Rússia, o ataque é mais que um constrangimento. É um aviso. A geografia deixou de ser um escudo. A distância não garante segurança. Cada canal, cada estaleiro, cada corredor industrial silencioso pode ser o próximo alvo. A Ucrânia provou que nenhum lugar está seguro, mesmo longe da linha de frente. O ataque ao canal de São Petersburgo foi uma mensagem escrita em fogo e aço. Na guerra moderna, o controle depende mais da iniciativa do que do território. A Ucrânia agora detém essa iniciativa, e a Rússia está aprendendo o quão caro pode ser abrir mão dessa iniciativa.